Unboxing Eclesiastes, hoje a premissa de Salomão, tudo é vaidade. Nós vamos ler de 1 a 11, capítulo 1, de 1 a 11. Eu vou, nesta série de estudos, utilizar da versão Nova Almeida atualizada. Vai ser mais interessante, eu creio, porque se trata de uma versão mais próximo, que utiliza palavras e termos mais próximos do que aqueles que nós já estamos mais familiarizados. Então nós vamos ler esse texto. A premissa de Salomão é a introdução dele ao livro. Vamos desembrulhá-lo hoje, Deus permitindo. Semana que vem a gente parte do versículo 12 e vai boa parte aí do capítulo 1 e 2, porque é um trecho só praticamente. Mas hoje, a premissa de Salomão, tudo é vaidade. Verso 1, palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Esta é a palavra do Senhor. Nós vamos agora desembrulhar essa perícope, essa parte do livro, essa introdução. No último encontro eu passei para vocês um esboço geral do livro, encaminhei aí o PDF no grupo de WhatsApp da Juventude, do Refugiados, e também, se você deseja, na mensagem anterior a esta, nos comentários, nas anotações lá embaixo do vídeo no YouTube, você tem o esboço do livro todo, para você ler. Eu lancei o desafio, você fazer um caderninho, um diário, onde você, seguindo aquele esboço, você vai fazendo suas devidas anotações. A parte introdutória é o capítulo 1, do verso 1 ao 11, que nós lemos. E dentro desta parte existe a introdução ao tema, que são os versos 1, 2 e 3. Vamos relê-los. Palavras do pregador. Nós já estudamos isso na introdução. É uma expressão que vem de uma palavra hebraica que se deriva da palavra assembleia, utilizada no sentido de alguém que convoca o povo para uma assembleia. Por isso que as traduções vão, muitas delas, utilizar a expressão pregador, porque Salomão está chamando o povo e ele vai instruir o povo. Daí, a maioria das versões usarem a expressão pregador. Outra expressão usada é mestre. E é curioso porque durante o livro todo, Salomão não usa o seu nome.
ele se denomina pregador. Daí ele passa a se identificar como filho de Davi, rei de Jerusalém. Nós já falamos um pouco sobre Salomão, sua ascensão e queda, e sendo esse livro provavelmente uma maneira de ele passar a vida dele em perspectiva, é o diário dele, são suas anotações de sabedoria. Eu não vou me deter a estas questões, posto que nós já as estudamos nos 2 episódios anteriores, né, do Unboxing Eclesiastes. Então, nós estamos falando de Salomão, que se coloca como um pregador, que é filho de Davi, rei de Jerusalém. Daí ele escreve: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Se aprendermos bem esta lição inicial de Salomão, tudo é vaidade, vaidade de vaidades. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Se nós ficarmos cara a cara com este ensino ou esta conclusão de Salomão, não nos restará outra chance, outra coisa, a não ser irmos para os pés de Cristo Jesus. Esse é o propósito de Salomão do começo ao fim. Fazer com que nos prostremos diante do Criador, o Deus soberano. Paulo entendeu isso. Paulo tanto entendeu isso, e eu peço que você abra agora a sua Bíblia em Romanos 8, versos 20 e 21. E eu quero que você, antes de abrir aí, você, debaixo da palavra vaidade, no versículo 2, se você anota, escreve ou sublinha, você circule a palavra vaidade e coloca Romanos 8, 20. Porque a palavra vaidade, que é utilizada aqui no hebraico, depois a Bíblia do Antigo Testamento, hebraico, foi traduzida para o grego, a versão da Septuaginta, e ao se traduzir a palavra vaidade aqui, do hebraico para o grego, no Antigo Testamento, a palavra que ficou sendo vaidade, ou seja, revel, é a palavra utilizada por Paulo em Romanos 8, 20. Então, veja bem quem foi que submeteu o mundo a essa vaidade de vaidades. A esse momento chamado vida, que Salomão descreve ao usar o termo vapor, inutilidade. Eu quero que você leia e você chegue às suas próprias conclusões, porque se o que eu estou dizendo não bate com o que as Escrituras dizem, minha palavra não tem nenhuma sustentação. E aí em Romanos 8, 20, Paulo diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade. E aqui em Romanos 8, 20, seria interessante se você circulasse a palavra vaidade e escrevesse Eclesiastes 1, verso 2. Paulo conhecia o seu Antigo Testamento. Paulo entendia o coração de Salomão. Porque Paulo também foi um homem que um dia tentou viver a vida dele no seu próprio esforço. E aí quando ele se encontra com Cristo, o que ele faz? Ele considera tudo como lixo, se comparado a ganhar Cristo, como ele vai discorrer falando sobre isso em Filipenses, ou escrevendo aos Filipenses. Então, se você e eu entendermos bem a fala de Salomão, tudo nesta vida debaixo do sol é vaidade. Se a gente entender bem isso, nós vamos ser levados a Cristo. Olha o que Paulo vai dizer, Romanos 8, 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade. Não foi a própria criação que decidiu que ficaria sujeita a essa vaidade
no sentido de escrava dela. O homem, em Adão, nós escolhemos pecar. Usamos do nosso, então, livre-arbítrio e escolhemos, sim, o pecado. Só que no momento em que caímos, quem nos sujeitou à vaidade da vida de pecado que nós escolhemos em Adão, foi o próprio Deus. E aí o texto, Paulo diz, não por sua própria vontade que nós estamos sujeitos à vaidade, mas por causa daquele que sujeitou a criação, e aquele é Deus. Não é o diabo, não sou eu nem você. E por que que Deus fez isso? É bom a gente ter isso em mente já no início de Eclesiastes, porque Eclesiastes, do começo ao fim, nós cristãos que entendemos que Cristo é o cumprimento de todas as coisas, não podemos ler o Eclesiastes sem essa imagem. Deus sujeitou todas as coisas à vaidade, com qual propósito? Verso 21 de Romanos 8. Na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, quando Paulo diz vaidade aqui, em Romanos 8:20, ele usa a tradução grega padrão para a palavra que a gente encontra em Eclesiastes 1:2, a palavra hebraica para vapor, para vaidade, é a palavra equivalente. E é por isso que a vida é sempre tão frustrante. Por isso que a vida parece tantas vezes sem sentido. É tudo por causa do pecado sob o qual agora nós estamos sujeitos pelo próprio Deus. E Deus é tão gracioso que Ele usa as próprias consequências do nosso pecado ou dos nossos pecados para nos levar de volta para Deus. Agora, Jesus sofreu a maldição do pecado em seu próprio corpo, na sua própria carne, em toda a futilidade do pecado. Jesus sofreu essa maldição quando Ele morreu na cruz, para nos dar algo importantíssimo para viver a vida que Salomão vai propor para nós vivermos. É impossível viver a vida boa que Salomão vai se propor a desenrolar e mostrar para nós, especialmente a partir do final do capítulo 2, sem a morte de Cristo, que comprou para nós perdão e poder. Olha o que Paulo vai dizer em Gálatas agora, Gálatas 3, de 13 a 14. Gálatas 3, de 13 a 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por que a lei é maldita? Isso é importante. Não é porque a lei seja ruim. É porque a lei nos condena, e só nos condena. Ela não tem nela mesma poder nenhum a nos ser conferido para que a gente possa cumpri-la. A maldição da lei, e Lutero e outros lugares da Bíblia vai dizer, a espada da lei, por que é espada? Por que é maldição? Não é porque a lei é ruim, é porque nós não conseguimos cumpri-la. Ela só nos condena. E aí o próprio Cristo se fez maldição em nosso lugar, quando Ele recebe sobre Ele mesmo toda a culpa do nosso pecado na cruz. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro na cruz. E por que Ele sofreu essa maldição na cruz? Por que Cristo morreu no nosso lugar, foi sepultado e ressuscitou? Verso 14, Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, eu e você, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Nós precisamos desse Espírito para viver uma vida que faz sentido. Nós precisamos desse Espírito para viver uma vida que não é vaidade de vaidades. Sem a obra de Cristo na cruz, que comprou para nós o perdão, em que momento? No momento em que Ele mesmo se fez maldição, e a ira de Deus
recai sobre o Filho eterno de Deus na cruz, naquele momento, ele compra para nós o perdão. Porque ele recebeu a maldição do pecado, a maldição da lei sobre ele mesmo. E aí quando ele ressuscita do túmulo, vitorioso, ele dá provas de que o sacrifício de Jesus foi aceito, ele vence o pecado, ele vence a morte, e ele compra para nós o Espírito que uma vez arrependidos do nosso pecado e crendo em Jesus, esse Espírito vai nos ajudar a viver a vida que não é vaidade de vaidades. E é por isso, gente, que a vida é sempre frustrante. A vida sem o Espírito, ela será sempre frustrante. Pelo poder da ressurreição de Cristo, pela fé, ou cheios do Espírito, porque na carta aos Gálatas, um dia, Deus permitindo, eu quero desembrulhar Gálatas com vocês, ou pregar nos cultos da igreja, mas ser cheio do Espírito, na teologia de Paulo, não é você ser cheio de algum tipo de misticismo, não. Ser cheio do Espírito é ser alguém de fé, que vive confiando alegremente nas promessas de Deus. Isso é ser guiado pelo Espírito. Então, o vazio da vida debaixo do sol é desfeito na vida do cristão quando ele, pela fé, recebe o Filho, recebe o Espírito de Deus e se torna herdeiro da salvação. E aí, Paulo vai dizer, e eu repito o que ele disse em Romanos 8, 21, a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Liberdade da glória dos filhos de Deus. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo é cheio de um vocabulário denso. Liberdade da glória dos filhos de Deus. O que é isso? É aquela liberdade que nos é comprada quando nós recebemos o Espírito, que abre os nossos olhos para o que há de mais glorioso, Cristo. E agora, com os olhos fitos em Jesus Cristo, o coração encantado com a glória de Jesus Cristo, eu e você somos livres só para aceitar e querer Jesus Cristo. Nada mais nos cativa, somos cativados pela glória de Cristo. E isso é que quer dizer liberdade da glória dos filhos de Deus. Os filhos de Deus que agora vivem encantados com a glória de Cristo, são livres da vaidade das vaidades da vida. Então, Eclesiastes, e a gente precisa enxergar isso, nos leva a ver nossa necessidade do Evangelho de Cristo, que é a razão principal para nós estudarmos o livro. E eu volto aqui a Eclesiastes 1, de 1 a 3 agora de novo, para você enxergar isso. Porque o que Salomão está nos mostrando é que a maioria de nós, todos nós na verdade, por causa do pecado, todos nós passamos a viver a vida debaixo do sol. Para usar a linguagem do Novo Testamento, a vida debaixo do sol é a vida do presente século. Por isso que Paulo vai dizer o seguinte, transformai-vos pela renovação da vossa mente, Romanos 12. Não vivam para este século, não vivam para a vida debaixo do sol. O que é este século? É o mesmo que a vida debaixo do sol. O que é algo secular? É algo que se tornou trancado para Deus. Deus não penetra. Como aquela igreja do Apocalipse, Cristo do lado de fora batendo para entrar. E a maioria das pessoas usam aquele versículo de Apocalipse errado, para falar que Jesus nunca arromba, ele fica só ali batendo, mas ele não está falando de incrédulo, ele está falando de igreja. Porque é possível construir igreja sem Jesus, mesmo falando de Jesus. E aí ele está lá batendo, eu quero entrar, eu quero ser o centro disso daí. Então, a vida debaixo do sol é a vida conformada com este mundo, que Paulo vai dizer em Romanos 12.
É uma vida secularizada, é uma vida que se trancou para Deus, que se trancou para Cristo. Cristo não entra. E aí o resultado disso é que você vai viver frustrado, e vai dizer, como diz o verso 3, que proveito alguém tem de todo o seu trabalho. A vida é só trabalhar, 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 é canseira, trabalhar é canseira. Você não consegue enxergar além do seu trabalho. E aí você fica desfrutando de vaidade, de vaidades, de futilidades, de vapor, de algo que não se sustenta. Então, Eclesiastes é um livro que começa aparentemente tedioso para nos dizer o seguinte: na verdade, essa é a vida. Gente, quando eu era jovenzinho como vocês, eu não vivia durante a semana para mim era tediosa. Eu vivia na esperança da sexta e do sábado. Domingo era deprimente, porque a segunda-feira batia a porta. Então, essa é a vida debaixo do sol. É uma vida tediosa, é uma vida fútil, é uma vida fugaz, é uma vida de ilusão, que me faz olhar para aquilo tudo que Deus me criou para fazer, porque olha só, Deus nos criou para o trabalho. O trabalho já existia no Éden antes da queda. Trabalho não é maldição. Ah, mas do suor do seu trabalho comerá. Assim, o que o pecado fez é que ele transformou o trabalho em algo penoso, em algo que nunca vai nos satisfazer, em algo que imagina você fazendo algo onde você nunca vê o fim daquilo, você faz e repete, tem que fazer de novo, e não vê aparente fruto daquilo. Então, e no céu haverá trabalho, só que do mesmo tipo de trabalho de antes da queda. Era um trabalho onde cultivar o jardim, o termo hebraico para cultivar ali o jardim, também pode ser traduzido ou se deriva de uma palavra, agora eu não me lembro exatamente a etimologia disso, mas eu me recordo de quando eu fiz essa matéria lá no mestrado nos Estados Unidos, o livro de Gênesis. Essa palavra cultivar o jardim dá a ideia de adorar. O trabalho é adoração antes da queda. E aí o que a queda faz é pegar aquilo com que a gente adora a Deus, que é o trabalho, e transforma em enfado, em canseira, inútil, fútil, ganhar dinheiro para eu conseguir um dia parar de trabalhar. Gente, qual é a mentalidade moderna? Os grandes investidores de hoje. O grande sonho da juventude é se tornar milionário antes dos 30 anos, antes dos 40 anos. E para quê? Aí eles dizem, porque aí eu vou curtir a vida. Como se trabalhar não fosse curtir a vida. Gente, se você acha que você vai para o céu, deixa eu te contar uma coisa, lá você vai trabalhar. Lá você não vai viver lá contemplando. Você vai ter que cuidar vai ter os animais, vai ter sua casa, vão ter as coisas. Está lá no Apocalipse. Eu não me lembro agora exatamente o trecho. Aliás, é uma profecia do profeta Isaías. Eu dei um curso inteiro sobre o trabalho aqui na igreja, o Evangelho no Trabalho, e a introdução do curso está no site da igreja, você pode entrar lá e ver. Eu falo das eras, das etapas do que o pecado fez com o trabalho. Vale a pena você ouvir e ler as primeiras 3 ou 4 aulas que estão lá no site, que já vai te dar uma noção dessa ideia de trabalho. Então não há problema nenhum em você se tornar um milionário. Não estou dizendo que é errado. Eu estou querendo dizer que a sua motivação pode ser um grande erro. Você quer se tornar um milionário para parar de trabalhar logo? Só isso. Você quer se tornar um milionário porque você não quer ter chefe? É isso? Quando a Bíblia diz que a gente tem que submeter uns aos outros? Não seria o orgulho que está te motivando a trabalhar? Cobiça? Percebe? Então, Salomão está dizendo o seguinte: a vida precisa de algo que vem acima do sol, porque debaixo do sol, a conclusão a que nós vamos chegar é essa: não tem proveito algum.
Jesus vai dizer assim: o homem ganha o mundo inteiro, mas perde a alma. É quase a conclusão de Salomão. Pois bem, Salomão introduziu o tema dele, e agora ele passa a ilustrar a partir do verso 4, e vai até o verso 11. Ele vai ilustrar o tema dele, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E ele faz assim, nos apontando alguns ciclos, aquilo que ele chama de ciclos intermináveis da vida. E aí do verso 4 ao 7, Salomão é um cientista, digamos assim. E do 8 ao 11, ele é um historiador. Do 4 ao 7, ele vai dizer que nada muda, tudo gira, 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 nada muda. E do 8 ao 11, ele vai dizer não tem nada novo. Então vamos desembrulhar isso e ver como que o Novo Testamento, a perspectiva de Cristo, o Espírito que Cristo comprou para nós, o Espírito que habita em nós, como é que a vida no Espírito nos ensina a olhar para essas coisas que sem o Espírito vai nos fazer achar que é um ciclo sem fim, um ciclo interminável, onde nada muda, um ciclo que nos faz chegar à conclusão de que não tem nada novo, tudo se repete. Então vamos ver o que Salomão fala e como que a gente recobra isso. Verso 4, ele vai falar, nada muda, geração vai, geração vem, e a terra permanece aqui para sempre. Você já deve ter ouvido muita gente concluir isso. Veja como Salomão é atual. Geração vai, geração vem, as coisas ficam. Não é assim que as pessoas dizem? O sol se levanta, o sol se põe, volta ao seu lugar onde nasce de novo. Você não vê nenhuma poesia aqui, o que você vê aqui é frustração. Nossa, o sol nasceu de novo, o sol se pôs de novo, o sol nasceu de novo, o sol se pôs de novo. Não há nenhum canto, nem encanto. Aí ele fala das gerações, fala que a terra permanece, nada muda, só a gente que vive e morre. E alguns vão tentar encontrar uma explicação para isso e vão dizer que nós estamos numa reencarnação. Aí ele fala, o sol levanta e se põe, levanta e se põe. O vento, verso 6, vai para o sul, faz o seu giro ao norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. O vento. Todos os rios correm para o mar nunca se enche. A ideia desse homem é louco. Os rios todos desembocam no mar. Agora é impressionante, ele já sabia disso. Não é? Ele já sabia que todos os rios correm para o mar, e interessante, o mar nunca transborda. Avise isso para os ambientalistas. Ao lugar para onde correm os rios e para lá eles voltam a correr. É um ciclo, então tudo isso é verdade. Não é mentira isso aqui. Isso acontece mesmo. Os rios desembocam no mar, o sol nasce, o sol se põe, gente nasce, gente morre. E há quantos anos a terra permanece aqui? E não será assim para sempre. E não foi assim desde a eternidade. Mas quem vive aqui da perspectiva debaixo do sol, pensa que a vida é só isso, quando não é. Então o mundo se torna sim um sistema fechado, que é o que Salomão está descrevendo aqui. Um sistema uniforme, previsível, imutável. É isso que ele está dizendo, nada muda. E aí se torna um mundo onde não há respostas para orações. Um mundo como esse que Salomão descreve, é um mundo naturalista, é um mundo onde Deus não intervém nele. Não adianta a gente orar, tudo é cíclico, tudo vai acontecer. Você só tem que encontrar o seu lugar na cadeia. É a teologia do Rei Leão. Os cânticos, os hinos, vocês ouviram do Rei Leão? Ouçam as letras, totalmente naturalista, mostrando isso aqui, a vida é um ciclo, onde você tem que se enquadrar nessa cadeia, encontrar seu significado nessa cadeia.
Até em Suits, estava vendo ontem, o segundo ou terceiro episódio da temporada 8 de Suits, e o Lit estava descobrindo pelo psicanalista dele que ele tem que se encontrar importante, admitindo quem ele é, ele não usa a expressão, mas a ideia é essa, é naturalista, nesse ciclo da natureza. Você não vai ser o gerente da empresa, coisa que a mulher dele queria que ele se tornasse, você vai ser um dos da equipe, mas você vai encontrar seu lugar aí, nessa cadeia, e vai encontrar o seu sentido. E aí quando sua vida entra em parafuso, porque você tem que lidar com o ego, e essa é a questão da sociedade contemporânea, aí o que você faz? Faz como Louis Litt fez, você procura o psicanalista, que Freud já dizia, seria o sacerdote da sociedade. Ele já dizia isso. O objetivo dele era que o ser humano se cuidasse, sem nenhum tipo de alusão à religião e fé e qualquer outra coisa. É a secularização mesmo, é trancar Deus de fora desse sistema cíclico. Então, num sistema assim, o máximo que a gente consegue fazer é se conformar. Eu não estou falando besteira aqui não, é sério isso. Um sistema onde as pessoas olham e falam assim, não, o sol nasce, o sol se põe, gente nasce, gente morre, a terra permanece aí, os rios correm para o mar não enche. Esse mundo cíclico assim é um mundo sem esperança, é um mundo onde no máximo, para você encontrar qualquer prazer, é você se conformar. No entanto, a gente olha para a Bíblia, e a gente descobre que há sim um Deus que intervém nas leis da natureza. Há sim um Deus que não... Porque eu falei muito dos naturalistas, mas deixe-me falar agora dos deístas, que é algo muito comum também. O que é o deísta? Deísta fala, não, Deus até existe, ele até criou, mas ele criou as leis da natureza, as coisas agora acontecem aqui, ele não intervém nisso. Deus ajuda quem cedo madruga, quer dizer, percebe? Então, esse é o sistema que Salomão está dizendo. Ou você vive a vida olhando acima do sol, ou a vida debaixo do sol, vai ser esse ciclo onde nada muda. E o máximo que você pode fazer é se conformar com a miséria, com a desgraça e buscar ser feliz. Gente, Luiz Felipe Pondé ganha milhões, ou não sei chegar a isso, mas muitos R$1.000 ensinando você a se conformar com a tragédia da vida. É a filosofia nihilista. É o mundo debaixo do sol. Eu estou dizendo ele porque ele... E é um gentleman, viu? A propósito, é um gentleman. Nunca vi aquele homem falar mal de ninguém, de fé de ninguém. É um gentleman, ele é honesto naquilo que ele crê. Respeito ele naquele ateísmo dele, né? E, enfim. Mas, quando a gente olha para as Escrituras, a gente descobre que Deus invade a natureza para fazer coisas grandes e maravilhosas. Deus ouve orações, Deus responde orações, Deus trabalha por aqueles que nele confiam, Isaías 64:4. Então, por exemplo, nesse ciclo onde aparentemente nada muda, você lê Josué 10, de 6 a 14, e você descobre que Deus deteve o sol. Deus deteve o sol parado no mesmo lugar, lá em Gibeão, e parou a lua lá no vale de Aijalon, para que Josué pudesse terminar a batalha que ele tinha que travar. Sim, o sol nasce, o sol se põe, o sol nasce, o sol se põe, mas quando Deus quer, o sol para e espera Deus. A lua para e espera Deus. Deus também, como um sinal para o rei Ezequias, Isaías 38, de 1 a 8, você descobre que Deus fez o relógio, aquele relógio, lembra? Vocês assistiram Vikings? Estou no terceiro episódio da primeira temporada, adoro sangue. E aí você lembra que ele vai cruzar os mares na temporada 1, ele tá, acho que é no primeiro episódio, ele tem aquela bola de madeira com um prego no meio,
é um tipo de bússola, um tipo de relógio que vai mostrar onde é o meio-dia. Então, pois bem, Ezequias, o rei de Israel, já tinha um daquele. E a Bíblia diz assim: Deus fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Isaías 38, de 1 a 8. Ou seja, Deus fez o sol retroceder 10 graus na medida lá do relógio solar. Então Salomão, não é bem assim. Salomão sabia disso, mas ele está mostrando como é que as pessoas pensam quando elas trancam Deus acima do sol. Você não concebe um Deus que intervém. Você não concebe um Deus que abre o mar vermelho, abre o rio Jordão. Não dá para conceber um Deus que desliga a chuva para Elias e depois, quando Elias ora, a chuva cai de novo. Um Deus que pega o vento, que segundo Salomão fica naquele ciclo, ele vai e dá ordens ao vento, e o vento cessa a tempestade no barco dos discípulos. É um Deus que, quando você lê o Apocalipse, você aprende que ele usa todas as catástrofes da natureza, que ele mesmo coordena como um maestro, essa sinfonia. Ele usa tudo isso para fazer seus planos se cumprirem. As taças do Apocalipse, as trombetas do Apocalipse, os selos do Apocalipse dizem respeito ao mesmo período histórico, mas com concepções diferentes. Então, por exemplo, quando se narra sobre os selos do Apocalipse, que o Cordeiro é o único digno de quebrar os selos, o Cordeiro comprou para ele a autoridade para conduzir os ciclos da história. Então a história só vai se desencadeando na medida em que o próprio Cordeiro de Deus quebra o selo. E as coisas acontecem. Quebra o primeiro selo, acontece aquilo. Quebra o segundo selo, acontece aquilo. Quebra o terceiro, 7 selos. Ou seja, nada acontece sem que Deus mesmo diga, assim se faz. Então não é que esses ciclos da vida estão... Aí depois vem as 7 trombetas. As 7 trombetas narram a mesma coisa que narrou os 7 selos, com mais detalhes. E por que lá era 7 selos e aqui são 7 trombetas? Porque lá era como que dizendo, só acontece quando Deus diz, assim seja. E as trombetas, narrando as catástrofes que os selos desencadearam, as trombetas servem para dizer que essas catástrofes que acontecem estão tocando um anúncio e dizendo, arrependam-se quanto é tempo. Trombetas são anúncios. Os mesmos episódios dos selos nas 7 trombetas. Aí vem as 7 taças. Mesmos episódios, só que agora o Apocalipse quer nos mostrar o seguinte: na vida daqueles que morrem nessas catástrofes, ou pestes, ou epidemias, ou seja lá o que for que estiver acontecendo, aqueles que morrem sem o Cordeiro, já estão recebendo a ira de Deus, a justa ira de Deus, a ira, o cálice da ira derramado sobre eles. Então não há mistério nesse sentido no Apocalipse. Existe uma revelação progressiva dos fatos, mas eu não estou desembrulhando o Apocalipse. Eu estou usando aqui o Apocalipse para dizer o seguinte: essas catástrofes naturais, esses ciclos que aos olhos do naturalista, esses ciclos intermináveis, nada muda, não é bem assim. Deus é quem coordena isso. Então, quando pela fé você recebe Cristo como seu Salvador, e Deus se torna o seu Pai, você não vive mais em um sistema fechado, de intermináveis ciclos monótonos. Você pode descobrir que num dia ensolarado é possível Deus te surpreender com coisas maravilhosas. Você pode cantar alegremente, este é o mundo de meu Pai, e saber que Ele atenderá a todas as suas necessidades ao você crer nele. Então, os cristãos vivem nesse mundo como peregrinos, mas não são prisioneiros desse ciclo que faz a maioria das pessoas crer que nada muda, e que no máximo a gente se ajusta.
Não é assim. Aí Salomão agora deixa de ser cientista e se torna um historiador. Capítulo 1, de 8 a 11, Eclesiastes 1, de 8 a 11, ele diz: todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Ninguém pode expressar quão canseiras são as coisas. Os olhos não se fartam de ver, ou seja, a gente sempre cobiça. Ele está fazendo constatações importantes. Quantos de nós não acham a vida de fato canseira? Não acham, os olhos querem mais e mais e mais, os ouvidos. Hoje eu fui no Moreirinha fazer compra, e aí estava lá. Agora não basta mais você decorar um supermercado, você tem que pôr um camarada lá com o microfone falando. E ele falando: olha, aproveita porque vai acabar logo. E o povo correndo para lá e escorregando no iogurte que caiu no chão. E eu olhava aquilo e falei: meu Deus do céu. Quer dizer, você ainda tem que ser lembrado que a promoção está lá e que está acabando, que você tem que correr e comprar. Quer dizer, os olhos, os ouvidos, a canseira da vida. Verso 9, o que foi é o que há de ser. Ou seja, o que aconteceu é o que vai acontecer de novo. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. É rotina, monotonia, canseira. E a gente odeia a monotonia, não é verdade? A gente vive querendo fugir disso. Verso 10, será que existe alguma coisa de que se possa dizer: veja, isso é novo? Não há. Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. O problema é que a gente não se lembra. É isso que ele vai dizer no verso 11. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Ou seja, a gente só não tem memória o bastante para ver que tudo que a gente experimenta hoje, um dia já se experimentou. E quem vier depois da gente não vai ter memória para se lembrar que tudo que nós estamos experimentando, eles experimentarão também. Então ele está mostrando para nós que é canseira viver. É repetitivo, é monótono. E se você concorda com a filosofia do pregador, e não há como não concordar, a maneira de resolver isso é pegar todas as coisas que tornam a vida cansativa, todas as repetições, tristezas da natureza, experiência humana, e ver que diferença faz trazer Deus de volta, Cristo, para o centro da sua monotonia. O que acontece quando a gente leva a vaidade, todas essas vaidades, para o santo dos santos, foi o que eu li de um dos comentários de Eclesiastes. O que acontece quando eu e você pegamos todas essas vaidades de vaidades e a gente leva para o santo dos santos e as vemos do ponto de vista de Cristo? Esse é o segredo da vida. Como é que você transforma a rotina de casa? Meu Deus, esses dias eu cuidando lá para a Cris, eu estou vendo o quanto isso destrói uma mulher. O quanto é terrível a rotina de uma casa, pesada. Lavar, passar, cozinhar, limpar, e você mal acabou de limpar, plup, brota um negócio na pia de novo. Plup, 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 plup. Café da manhã, almoço, lanche. Eu estou fazendo jejum, eu não quero ver mais nada sujo. O pregador olha para o mundo então e fala assim: como é que a gente encara essa rotina das coisas tão essenciais? Oh, meu povo, valorize a mãe de vocês, a esposa. Ajuda, cuida. Porque isso é desgraçadamente desgastante. Então, o que Salomão está dizendo é que se você vive a vida só do lado de cá do sol, você vai dar de cara com essas questões e vai ver nada presta. Então, qual que é o grande segredo? O grande segredo é você então trazer Cristo para essa monotonia. Então, por exemplo, Davi soube fazer isso, o pai de Salomão.
Em vez de se olhar para o sol e falar assim, o sol nasce, o sol se põe. O sol nasce, o sol se põe. Você tem que falar assim, Deus, o Senhor comprou para mim o Espírito, que abriu meus olhos para a glória de Cristo. Me ensine a olhar para o pôr e o nascer do sol, de uma forma a cantar. Meu Deus, e aí você vai conseguir fazer como Davi, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha quão diferente daquele ciclo cartesiano de Salomão. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E olha como é que ele vai descrever o sol. O sol é para ele, é para Davi, um noivo. Ele diz no verso 5 do Salmo 19, ele diz que o velho sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos. Olha só que lindo. Salomão diz, nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. Davi, cheio do Espírito de Deus, ele diz, é como um noivo que sai dos seus aposentos. E não diz só isso, diz assim, e se alegra como um herói a percorrer seu caminho. Olha que lindo. Aquilo que para Salomão era monotonia, nascer e pôr do sol, para Davi se torna poesia. Esse é o segredo da vida. Quer o sol pareça progredir ou não, ele testemunha a alegria, ele dá testemunho da alegria e da força do Criador. Davi vai dizer o seguinte, Salmo 113, verso 3, desde o nascer do sol até o pôr do sol, deve ser louvado o nome do Senhor. É isso que tem que acontecer, e por isso eu comecei com Gálatas e Romanos, para dizer que uma vida assim, que olha para o pôr e o nascer do sol, e enxerga beleza e glória do Criador, e não monotonia, só é possível pelo Espírito de Deus. Tanto é verdade que Davi vai falar do Espírito que o inspirava nos salmos dele. Não retire de mim o teu Espírito, vai dizer o salmista. Renova em mim a alegria da tua salvação, vai dizer o salmista. Então, é esse o tipo de vida que a gente tem que buscar pelo Espírito. Olhar para o sol e ver beleza. Então, a repetição que na natureza é um testemunho da bondade de Deus, as coisas são repetidas. E pensa na ciência. O que seria da ciência se as coisas não fossem assim previsíveis? O vento, a rotina do vento, a rotina dos rios, a rotina dos mares, a rotina do sol, a rotina da humanidade. Os estudos sociais são possíveis por causa da rotina da humanidade. Os estudos científicos são possíveis por causa disso. Os ventos, a regularidade do mundo criado mostra a constância do Criador. Os ventos sopram conforme a ordem dele. As águas fluem debaixo do comando dele, é para a bênção da criatura. A Bíblia diz assim, Salmo 104, 3, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Esse é o Deus. Mais uma vez, a Bíblia diz assim, Jó 36, de 27 a 28. E olha como é diferente da linguagem de Salomão. Deus atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre a terra em grande abundância. Portanto, gente, ao invés de ver as rotinas diárias da natureza da maneira como Salomão um dia as viu, a gente tem que buscar vê-las como Jeremias, cheio do Espírito, viu. Jeremias 3, em Lamentações de Jeremias 3, versos 22 a 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada nascer do sol.
grande é a tua fidelidade. Então, em vez de se olhar para o nascer e o pôr do sol como uma rotina que te deprime, veja isso como fidelidade de Deus, da graça de Deus, que se renova a cada ciclo do dia. Essa é a ideia. Então, olhar acima do sol também nos dá uma perspectiva diferente da nossa experiência. Porque existe sim em Cristo coisas novas. Salomão diz, não tem nada novo debaixo do sol. Mas o Deus que é soberano sobre o sol, ou acima do sol, sempre faz algo novo. Por exemplo, o sangue de Jesus, Lucas 22:20, comprou para nós uma nova aliança. O sangue que Jesus derramou na cruz pelo perdão de todos os nossos pecados. Há a nova vida que surge do túmulo vazio de Jesus, quando Ele ressuscita. Existe o novo coração que Deus dá a todos aqueles que creem, Ezequiel 36:26. Existe o novo homem que Deus está formando pelo Espírito, Efésios 4:24. Homem esse que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5:17, que ele é a nova criação. A vida cristã não é a mesma rotina. O Deus vivo que está sentado no trono do universo diz, vejam, faço novas todas as coisas. Mas olha, para você enxergar isso, você tem que olhar acima do sol. O Deus que adoramos é o Deus que diz, eis que estou fazendo uma coisa nova, Isaías 43:19. Um dia, esse Deus vai fazer novos céus e nova terra, mas nem todo mundo acredita nisso, é claro. A Bíblia diz que algumas pessoas negam o julgamento vindouro, e elas negam com base em quê? Naquele pessimismo que Salomão descreveu. Olha o que elas dizem, 2 de Pedro 3:4, todas as coisas continuam como estavam desde o início da criação, ou seja, nada muda, nada é novo, então para que dizer que o mundo vai acabar? Veja que o pessimismo que Salomão descreve é o pessimismo ainda dessa minha e da sua geração, que faz as pessoas viverem sem ter os olhos no fim. Não acaba nada, a gente é que morre, a terra fica aí. Então, já que a gente vai morrer, vamos comer e beber, nos dar em casamento, aproveitar a vida, não é assim? A Bíblia promete que quando esse mundo velho e desgastado for destruído, Deus vai fazer novo céu e nova terra. Essa promessa dá esperança ao povo de Deus. Quando a gente olha para essa vida e vê essa monotonia, a gente descobre que nessa monotonia da vida Deus está nos tratando e Deus está nos transformando. Então, como é que a gente vive debaixo do sol? Deixa eu terminar com Colossenses capítulo 3. Abra sua Bíblia em Colossenses 3. Porque tem duas maneiras de você viver a vida. Aqui, como Salomão tentou viver um dia, encarando a vida como simplesmente o que se tem abaixo do sol. E você não precisa, já que ele mesmo diz, nada é novo, você não precisa chegar às mesmas conclusões deprimentes dele. Então, essa é a primeira maneira, a maneira mais comum como as pessoas vivem. Elas vivem debaixo do sol, elas tentam se enquadrar ali, elas tentam ganhar o espaço delas e serem felizes assim. Algumas conseguem, iludindo-se ao longo da vida, outras são mais machucadas pela existência do pecado. Outras conseguem mais alívio. Então, essa é a primeira maneira, a mais comum, a natural para todos nós. Viver a vida abaixo do sol, vendo o ciclo, a rotina, nada é novo, nada muda. É enfado, é canseira. Uma vida pessimista. Onde as pessoas, eu encarando o cemitério agora, né? Minha avó faleceu essa semana. E ouvindo as pessoas dizerem, eu não me canso de ouvir isso. As pessoas dizendo assim, ainda bem que ela morreu, né? Ela descansou. As pessoas dizem assim, como se a vida...
Agora, por que elas dizem assim? Porque a maioria acredita que de fato morre e descansa. Cessa de existir o sofrimento. Ou, se acreditam em Deus, acredita que Deus tem o dever de levar todo mundo para o céu. Se você foi bonzinho, Deus é Papai Noel. Aí o bonzinho é de acordo com o nosso parâmetro, né? Então eu ficando vendo ali minha avó, falo, gente, eu não tenho certeza se minha avó arrependeu e creu em Jesus para a salvação. Logo, eu não sei se foi melhor para ela ter morrido. A solução para a vida abaixo do sol não é você ir se acomodando, ir se enquadrando. A solução para a monotonia da vida atrás do sol é você arrepender do seu pecado, crer em Cristo e buscar a vida acima do sol, que é o que Colossenses 3 vai nos mostrar. Colossenses 3, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Busquem as coisas do alto, não busquem as coisas abaixo da terra. Agora, Paulo não está ignorando as coisas abaixo da terra. Paulo não está dizendo que você não tem que desfrutar as coisas abaixo da terra, até porque ele vai dizer em 1 Coríntios que quando você come ou bebe, você tem que comer e beber para a glória de Cristo. Ele vai dizer, escrevendo a Timóteo, que todas as coisas boas nos foram dadas, para que com fé e oração a gente possa desfrutar delas. O que ele está dizendo é que quando a gente busca as coisas do alto em Cristo, a gente aprende a desfrutar as coisas abaixo do sol. É isso que ele está dizendo. Então, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Como? Aí ele vai explicar como você faz isso. Verso 2. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Não use o ciclo da vida, essa aparente ideia de que nada muda, tudo é sempre a mesma rotina. Não caia nessa, não pense assim, pense nas coisas do alto. No novo céu que um dia será estabelecido, na nova terra, no novo homem que Deus está te tornando. Pense em Cristo. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Busque isso, busque Cristo. E aprenda a olhar para os ciclos da vida, encarando, enxergando a glória de Deus manifesta. O poder de Deus, a sabedoria de Deus, o cuidado de Deus, a generosidade de Deus, as maravilhas de Deus. Busque, encare, encha-se de Cristo para você saber viver abaixo do sol. Então, a premissa de Salomão de que tudo é vaidade, ela é verdadeira para quem não tem Cristo. Mas ela não precisa ser verdade na sua vida. Porque você pode sim ressuscitar juntamente com Cristo para uma nova vida, um novo olhar, um novo jeito de sentir e de querer e etc. Abra a Bíblia lá em Apocalipse. Estava pensando nesse texto. Apocalipse 21. Olha o novo de Deus, que só é possível enxergar quem tem o Espírito de Deus. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então não vai ter praia? Não, não é isso. O mar, na linguagem do Apocalipse, era de onde vinham as guerras, as tormentas, as batalhas. Os vikings vinham do mar, no mundo antigo. Essa é a ideia. Não vai haver mais surpresa do mal. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ela vem do alto.
ela não é como a besta que vem da terra, da sabedoria humana. Ela vem do alto, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E olha o que vai acontecer: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Sabe o que de mais novo eu vejo Deus fazendo? É transformando as nossas emoções. Porque Ele acabou de dizer no verso 4, que nós não choraríamos mais de tristeza. E por que a gente chora de tristeza nessa vida? Porque as coisas que amamos nos são tiradas. Tiram de nós a vozinha amada e a gente chora. A vozinha foi tirada da gente. Tiram a mãe da gente. Tiram o pai, tiram os filhos. A gente perde as coisas que a gente ama. E o nosso coração às vezes chora exageradamente, a ponto de Paulo dizer: não chore como aqueles que não têm esperança. Ou seja, há uma maneira de chorar como quem tem esperança. Mas qual é a esperança de quem tem esperança? É Cristo e o novo céu e a nova terra. Cristo é a esperança. Então, eis que faço novas todas as coisas, faço novo o seu coração, corrigirei, dentre outras coisas, seus sentimentos, suas prioridades. Você vai desejar o que tem que ser desejado, você vai amar o que tem que ser amado, na proporção que tem que ser amado, você vai sentir como tem que ser sentido, você vai gostar como tem que ser gostado. Não é novo no sentido de você apenas ter um corpo bonito e um lugar lindo para morar, porque se você não tem com quem desfrutar, eu me lembro, Cris e eu chegamos nos Estados Unidos para estudar, com 4 malas, tínhamos 4 malas, 2 para cada um, tudo que tínhamos estava em 4 malas, e $2.000 no bolso, achando que eu ia viver 4 anos lá com $2.000. E aí quando nós chegamos no lugar onde a gente morou, no seminário, no campus do Southeastern, na Carolina do Norte, um lugar de cinema, prédios lindíssimos, belos, antigos, construções do século XVIII. E a gente andando pelas ruas. No terceiro mês, a gente olhava para aquilo tudo bonito, tudo novo, e não curtia mais. Porque faltava do nosso lado as pessoas que a gente amava. E se a gente não tinha lá conosco aqueles que amávamos, com quem compartilhar a emoção do que estávamos vendo, tudo que era belo perdia a beleza. E eu descobri então lá, que não adianta você estar num lugar bonito, num lugar aparentemente perfeito, se as suas emoções não podem se extravasar ali, em compartilhamento. Então, eis que faço novas todas as coisas, não é só um lugar bonito, um corpo bonito. É um coração novo, é uma alma nova, é um sentimento novo, correto no Cristo. Isso é a verdadeira liberdade que nós teremos. E Salomão está dizendo, você não precisa viver essa vida, que João chamou aqui de primeiras coisas. O que nós estamos vivendo aqui são as primeiras coisas. Então aprenda a olhar para esse ciclo que aparentemente é monótono, como um Deus que é estável, amoroso, e que intervém quando é necessário segundo os planos dele, e que muda a ordem das coisas, e que sempre faz novas todas as coisas. A cada manhã novas coisas são refeitas para nós. Então que Deus te abençoe, e te ajude, e me ajude,
a viver a vida da perspectiva acima do sol. Amém? Vamos orar? Ó Deus, como nós precisamos do Teu Espírito. Ó Espírito de Deus, abra os nossos olhos do coração para enxergar Cristo, a beleza de Cristo, para desfrutarmos desta vida e destas coisas, destas primeiras coisas, como diz o apóstolo João, desfrutarmos delas de uma forma a que todas elas nos apontem para o Senhor. Ó Deus, livra-nos de viver a vida trancados aqui abaixo do sol, onde tudo é como vapor, fútil, vaidade, posto que o Senhor não é o centro. Ó Pai, quantas vezes nós transformamos o Senhor num curandeiro, num cupido, num cartão de crédito, quando na verdade o Senhor é a vida, é o caminho, é a verdade, é a água, é o pão. Ó Deus, faça-nos ir ao Senhor como quem quer o Senhor, e não apenas cura, e não apenas os benefícios, e não apenas esta vida, pois se esperamos apenas nesta vida, Paulo diz, somos miseráveis, abaixo do sol não há esperança. Mas quando o Senhor invadiu esta vida, se fez carne, habitou entre nós, o transcendente tornou-se Deus conosco. Tudo mudou. Abra os nossos olhos para isso, para Jesus, para a vida acima do sol, para nós sabermos desfrutar aqui do namoro, do casamento, da comida, da bebida, das amizades, de uma forma onde tudo nos aponte para o Senhor. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.